Jeitos diferentes de ver e de viver a vida, descontentamento, choques constantes. Até quando um relacionamento suporta ou pode suportar as decepções e as atribulações diárias? Colecionar vitórias ou colecionar fracassos? Depende então de você, o que é que você quer? Superar ou não as atribulações diárias e todas essas questões que a gente mencionou. Vencer os desafios ou deixar para lá? Quer descobrir os 2 segredos numerológicos que mais salvam relacionamentos? Olá, mulheres inteligentes, sejam muito bem-vindas a mais uma aula da série Salvando Relacionamentos. Aqui você aprende como salvar seu relacionamento usando 7 segredos numerológicos. Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou numeróloga, psicóloga, e hoje nós vamos ver que segredos são esses 2 segredos numerológicos que mais salvam relacionamentos. Mas antes de começar, eu já vou pedindo para você buscar papel e caneta, e também te aconselho a assistir todas as outras aulas que estão aí no meu perfil, para que você tenha um excelente conteúdo em suas mãos e que possa, dessa forma, ir diariamente praticando esses ensinamentos e conseguindo melhoras incríveis no seu relacionamento. Te peço também, por favor, para compartilhar esta aula, para que todas as pessoas que estejam necessitando resolver problemas no seu relacionamento possam também se beneficiar. Então, nosso tema hoje é esse: quais são os 2 segredos numerológicos que mais salvam relacionamentos? E esse tema hoje é uma provocação aos nossos brios, aos seus brios, porque a gente tem uma série de comportamentos limitantes, comportamentos velhos, como reatividade, como passividade. Esses padrões de reação, eles nos destroem, né? Emocionalmente, destroem todas as pessoas envolvidas nesse relacionamento e prejudicam intensamente esses relacionamentos, chegando até o ponto de destruí-los com certeza. Né? Então, nosso tema hoje é essa provocação, para que a gente pare um pouquinho, façamos, né, nossa análise e possamos perceber que comportamentos velhos que nós estamos mantendo, que estão prejudicando o nosso relacionamento, e em contrapartida, que segredos são esses que são tão importantes assim, que podem nos ajudar realmente a salvar o nosso relacionamento. Então, esse tema não é, de modo algum, quero que você também se lembre disso, uma indução à submissão, porque à medida que eu for decorrer sobre o assunto, você vai falar, mas então eu tenho que ser submissa. Não é de forma alguma uma indução à submissão. Por quê? Porque a submissão ele é um comportamento completamente inadequado para se resolver desafios próprios das relações humanas. Não é com submissão que a gente resolve desafios, né? Que é o que muita gente faz, especialmente as mulheres. As mulheres se submetem muito a seus companheiros, né? E aí as coisas não ficam tão bem para o lado delas. Né? Muita gente faz isso e começa a ter um relacionamento que é mentiroso, porque constrói uma paz que é de mentira, e isso não pode ter uma duração muito longa, nem ser muito saudável, né? Porque a submissão não resolve os desafios do relacionamento e também não acaba com descontentamento. Muito contrário, camufla todas essas coisas, todos esses sentimentos ruins. É onde caminhamos para destruição, né, do relacionamento, porque o nosso sistema emocional ele vai ficando muito, muito desalinhado e provavelmente os resultados. E também a gente vai precisar parar para pensar que há coisas melhores, né, para a gente fazer, há padrões melhores
para a gente adotar. É sobre isso que nós vamos falar quando nós formos abordar esses 2 segredos maravilhosos, que, aliás, eu já vou dizendo que esses segredos, eles não devem beneficiar apenas os relacionamentos, né, de casal. Esses 2 segredos, eles beneficiam inteiramente a existência humana. Imagine, então, os relacionamentos entre pessoas, entre casais. Todos os tipos de relacionamento, eles são incrivelmente favorecidos, né, por esses 2 segredos numerológicos que eu vou contar aqui agora para você. Então, qual que é a importância de nós provocarmos os nossos brios com este assunto que eu estou trazendo aqui hoje, não é? Qual que é a importância da gente dar uma mexida na nossa compreensão, né, e de puxar o nosso entendimento para que a gente procure algo melhor para a nossa existência? A primeira coisa é motivar o desejo de aprender condutas mais eficientes que a passividade e que a reatividade, né? O que a gente vai compreender é que nós sermos pessoas reativas, né? Todas as coisas que acontecem, a gente tem aqueles padrões de reação de nervosismo, de irritação, né? Maneiras de se comunicar não muito tranquilas, né? Tipo xingamentos, as discussões, tantos padrões reativos que nós temos, né? Carregar raivas, mágoas, tudo isso é muito ruim para o nosso relacionamento, né? E a passividade também, tanto quanto a reatividade. Uma pessoa passiva, ela está concordando com todas as coisas, ela não está colocando seus limites, ela está se submetendo. E isso nunca vai gerar uma paz de verdade, né? Tudo que vem desses relacionamentos, né, onde as pessoas são reativas ou são muito passivas, será desajuste, desequilíbrio, descontentamento e tudo que decorre disso daí, né? Então, o meu objetivo de provocar o seu brio, os nossos brios, é te capacitar a agir do jeito certo, não é? E ter uma vida feliz e próspera. Porque, no geral, quando as pessoas estão com seus relacionamentos balançados, elas fazem do jeito errado. Elas, no geral, elas entram, como eu disse, para a reatividade ou para a passividade. E isso não vai fazer, de forma alguma, o seu relacionamento melhorar. Então, para você conseguir salvar o seu relacionamento e ter uma vida feliz, uma vida próspera, é preciso aprender algumas coisinhas, que é o que eu passo a passar para você hoje. Aí vem a pergunta, né? Por que falar dos 2 segredos numerológicos mais importantes no relacionamento? Porque aplicando esses conceitos, nós vamos poder evitar que os nossos relacionamentos se desgastem e terminem. E saber como mantê-los fortes, como mantê-los positivos. Isso também vai fazer com que a gente eleve a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, e também nos levará a ter facilidades na vida, nos levará a adquirir conquistas materiais e a evoluir. Porque isso tudo só é possível se a gente tem bons relacionamentos, não é? Por isso, você fique até o final. Eu te aconselho a ficar até o final para compreender inteiramente essa questão que nós estamos abordando. E, de novo, eu falo no seu caderninho, na sua caneta. Anote os pontos principais, os pontos que achar mais importantes, né? Porque você está preparando um material muito rico para você consultar todas as vezes em que você se sentir balançado. Então, esses 2 segredos são as atitudes mais importantes na experiência humana, né? E quais são, então, esses 2 segredos numerológicos que mais salvam relacionamentos? Antes de falar quais são, vamos falar mais umas coisinhas deles. Eles geram equilíbrio na experiência humana, na relação humana, qualquer relação. Eles
trazem a abertura do outro para você. Né? Muita gente reclama que não tem lado para chegar na outra pessoa quando precisa de um diálogo, quando precisa tratar de algum assunto. Né? Isso aí só quer dizer uma coisa para nós, que a outra pessoa ela não está gostando muito de ser abordada por meio de críticas, de condenações, porque no geral nós fazemos muito isso. Né? Quando nós queremos entabular uma conversa sobre algum assunto que não está bem, no geral a gente começa pelos pontos negativos. E as pessoas se sentem condenadas, elas se sentem criticadas, elas não querem isso de jeito nenhum. Nós também não queremos. Né? Então começar pegando a dor da pessoa é como tirar uma casquinha de ferida, não é? E a não caçar, e a pessoa vai correr de nós, com toda certeza vai correr sim. Então, se nós queremos que o outro se abra para nós, nós não podemos chegar dessa forma, né? E porque a pessoa não se sentindo nem compreendida e nem aceita, mas julgada e condenada, ela se fecha e se defende, não é? E aí se torna até pior. No geral, é isso. Né? Porque quando nós entramos nesse nível de relacionamento, cada um piora a seu turno. E onde que isso vai dar? Né? Já a prática desses dois segredos, que eu já vou comentar sobre eles, revela que você vê o outro como alguém também em evolução. Né? Essa pessoa, qualquer outra pessoa, especialmente seu companheiro de jornada, né? Tem pontos fortes e tem pontos fracos, isso é uma compreensão do outro ser, né? E que essa pessoa com certeza vai responder negativamente quando é criticada e é condenada, que isso é a coisa mais normal do mundo, né? Mas que também responde positivamente quando se sente aceita, né? Se sente amada, compreendida, e que independente de defeitos e de qualidades, é uma pessoa que é prezada pela outra. Né? Então, se você pratica esses segredos que eu vou comentar aqui, revela, então o fato de você praticar revela que você tem autodomínio emocional, né? E exibe atitudes inteligentes. Não é muito bom isso? Não é tudo que nós precisamos? Então, quais são os dois segredos que mais salvam relacionamentos? Gente, coisa mais simples, você vai entender imediatamente: a paciência e o respeito. Não é? Não tem nada de anormal nisso, não tem nada de anormal, não tem nada de novidade nisso. Todo mundo sabe que é preciso ter paciência e ter respeito. Todo mundo sabe, mas todo mundo não pratica. Né? E o que nós precisamos entender, que a paciência tudo alcança, o respeito também. Né? Mas você pode me perguntar, mas a paciência não tem que ter limites? Né? A paciência, acredito eu, que ela é uma virtude. Ela é um estado equilibrado de ser, então ela não tem medida. Ela nunca vai ser de mais e nem de menos. Quem é paciente em qualquer circunstância, com qualquer criatura, em qualquer tempo. Né? Então é um estado de ser, é um estado a ser alcançado. Nós nem sempre já alcançamos esse estado, por isso nós precisamos de conversar sobre essas coisas, porque nós precisamos de desejar. Né? Então, não há afetação numa pessoa que é paciente. Ela não se sente afetada por nada. Por isso ela é paciente. Né? A paciência dá a ela calma. Né? Então, ela participa de qualquer situação sem se afetar. Então, não tem limite. Nunca vai acabar. Né? Isso é da maior importância que a gente compreenda. Então, acontece o seguinte, que ser paciente é um estado a se conquistar, né? E é diferente de ter paciência. A nossa experiência qual que é? De ter paciência, muito mais do que ser paciente. Agora, se eu tenho paciência, eu posso perder, né? E posso perder facilmente. Mas se eu sou paciente, eu serei paciente sempre. Dá para compreender como são coisas diferentes e como é desejável a gente se tornar uma pessoa paciente, né? E o respeito? O respeito tem limites?
O respeito também é um valor essencial ao convívio e ao bem-estar humano, né? Pessoa que é respeitosa, ela será respeitosa sempre. Ela não vai perder o respeito dela, vai? Ela vai deixar de ser respeitosa a outra criatura? Isso é um valor que, uma vez que você alcance na sua consciência a necessidade de se dirigir às pessoas com o devido respeito, jamais você vai perder, né? Então, perder o respeito é o início do fim. E quem realmente já adquiriu esse valor, já mostra no seu comportamento esse valor, jamais deixará de exibir, né? Assim, os dois segredos que mais salvam relacionamentos é a paciência e o respeito. Respeito tem limites? Não, não existe isso. Quem tem, tem. Quem não tem. Lógico que nós, seres humanos, ainda não estamos com o nosso equilíbrio completamente realizado, então a gente fica na base do ter paciência e do ter respeito, né? Se eu tenho paciência, eu posso perdê-la a qualquer momento, e se eu tenho respeito, eu posso perdê-la a qualquer momento. Então, eu gostaria de ter deixado bem claro isso para vocês, que à medida que a gente se treina diariamente a ser uma pessoa paciente e a ser uma pessoa respeitosa, nós então entramos, né, nessa trilha dos relacionamentos maravilhosos, relacionamentos afortunados, como eu gosto de dizer, relacionamentos prósperos. Então, as duas atitudes que mais vão salvar relacionamentos são essas, né? Agora, a pergunta é: o que vale mais? Respeitar a pessoa como ela é, sendo paciente quanto às suas diferenças, conquistando assim a sua confiança para o diálogo e a criação de acordos, ou ficar no jogo do descontentamento e das reações emocionais inconvenientes ao equilíbrio da relação? Qual que é preferível? Se nós optarmos pelo equilíbrio da relação, nós vamos aprender sim a sermos pacientes e a sermos respeitosos, né? Lembre-se que a paciência tudo alcança e o respeito também. Assim, então, o que vale mais? Tornar-se uma pessoa cada vez mais paciente e respeitosa e salvar o seu relacionamento, ou deixar tudo como está agora. Lembre-se que a vida é feita de escolhas. O que você quer para a sua vida? É fundamental que a gente se pergunte todas essas coisas a todo momento, não é verdade? Então, o que eu posso dizer para vocês? Quanto mais eu estudo e mais eu pratico os conceitos numerológicos, mais eu compreendo a necessidade de encarnar, né, esses ideais elevados aqui na minha existência, aqui no planeta Terra, né? Hoje, então, eu entendo com muita clareza a diferença entre ser e ter paciência, né? Na minha vida eu fui obrigada, entre aspas, né, a me tornar paciente, né, nas relações que eu mantive na minha vida. E foi a única forma que eu consegui superar problemas que eu estava tendo. Foi me tornar paciente e me tornar respeitosa também, né? Quanto mais eu pratico, mais eu aproximo do estado que eu almejo, que é manter isso em equilíbrio para o resto da vida. E quanto mais eu pratico, significa que eu consiga todos os dias, em todos os momentos, né? Mas na minha experiência, na minha prática, quanto mais nós aplicamos esses conhecimentos em nosso comportamento, mais a gente se torna equilibrado e mais conquistas a gente tem. Isso é fundamental que a gente compreenda. Mas será que todas as pessoas se observam, né, no seu diário, aí na sua vida diária, nos seus relacionamentos, e elas se questionam sobre isso? No geral, não, né? Porque então as pessoas falam: mas você pode dizer que a sua paciência está curta e que não vai respeitar quem não te respeita, não é? A gente não pode falar isso?
muitas pessoas falam, Cristina, você fala essas coisas, mas a paciência da gente acaba, né? Tem limites, a gente ainda brinca que a paciência de um pobre cristão tem limites, e aí a gente também não vai ficar respeitando quem não nos respeita. Então, essa é uma forma de ver, mas ela não é a melhor forma de ver, né? Porque aí a gente entra na questão da reação, né? Do bate e volta. Então, conforme a pessoa faz, eu vou reagir, conforme eu reajo, ela também vai reagir, né? Então, eu pergunto se compensa viver assim, no bate e volta, né? Porque a pessoa não faz, então eu não vou fazer. Muito ao contrário, quanto mais as pessoas exibem seus defeitos, mais nós precisamos exibir as nossas qualidades, né? Especial todos nós somos, não é verdade? Eu não sou melhor do que ninguém. Apenas eu gosto dessa área, né, de entendimento, eu gosto desse assunto, eu adoro saber sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, e tudo que eu comecei a aplicar na minha vida foi o que me ajudou a sair do meu buraco, né? Porque todo buraco que a gente entra, a gente caiu lá por defeitos, por práticas erradas. Então, qual que é a solução? Nós aprendermos as práticas que nos vão tirar de lá, né? Assim, eu não tenho nada de especial, eu tenho um gosto pela evolução, eu desejo chegar a ser uma criatura maravilhosa e chegarei, não sei quando, né, mas diariamente eu busco fazer isso. E é onde eu tenho o gosto de passar para as outras pessoas, porque justamente eu comprovei, né, na minha prática, que se nós fazemos esses estudos, se eles nos chamam a atenção, só tem um jeito da gente comprovar se são verdadeiros, é praticar, né? Então, quando eu descobri que a paciência e o respeito fomentam todas as bênçãos na vida humana, e eu fui descobrindo que isso é verdadeiro, então eu gosto de passar isso para todas as pessoas, né? Especialmente vocês que também trabalham com seres humanos, se eu puder passar alguma coisa que eu já aprendi, isso é maravilhoso, né? Por isso que eu falo, então, mesmo que a pessoa fale, a paciência está curta, e eu não vou ficar respeitando quem não me respeita. Pensa sobre isso, pondera, né? Vocês que são terapeutas, ajudem seus pacientes a ponderarem também, porque se não for assim, jamais, em tempo algum, você não vai conseguir resolver seus relacionamentos e não vai ajudar ninguém a resolver também, né? Por raciocínio comigo, cada um deve fazer sua parte, independente da disposição do outro. Se o outro não tem a mesma disposição que eu, isso me alerta para que eu me aprimore cada vez mais, porque é a minha luz que vai iluminar o caminho do outro, não é verdade? Então, quanto mais defeito a gente vê ao nosso redor, mais luz nós precisamos emitir. Só tem um jeito a gente se aperfeiçoar, né? E eu ouço muito assim, você também pode dizer que se a pessoa não der o primeiro passo, você também não vai dar, né? Então, elas falam, se o outro é que tem que dar o primeiro passo. Gente, não vamos esperar ninguém dar o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é quem descobriu que quer melhorar a própria vida, não espera ninguém dar o primeiro passo, não. Isso é uma furada. Dê você o primeiro passo. Comece a se tornar paciente, comece a se tornar respeitosa, né? Porque o outro está precisando justamente de encontrar com pessoas que os iluminem, né? E não que o ilumine e que não que fique degladiando com ele, porque assim cada vez os dois vão piorar mais, não é verdade? Então, eu deixo aqui hoje para vocês qual que é o pequeno passo, né, que vocês já vão começar a praticar já para poder entrar na senda da paciência e do respeito,
para entrar nessa linha de salvar seu relacionamento e salvar outros relacionamentos. Seja luz, comece agora mesmo a se exercitar na paciência, a se exercitar no ato de respeitar. Isso é um passo simples, é um pouquinho todo dia, não é? Então ninguém vai ter um relacionamento maravilhoso da noite para o dia. Porque se tiver, que já são pessoas iluminadas, como isso não é o caso aqui na Terra, nós temos que ir de passo a passo, nós temos que ir por pequenos passos, então é todo dia um pouquinho. O quanto eu consigo hoje ser paciente, mas ser, não ter, né? Ser mesmo. E o quanto eu consigo hoje ser respeitosa. Aí nós podemos fazer o teste da paciência não só com os seres humanos, mas também com os animaizinhos, né? Com tudo na vida, né? O respeito por toda criatura humana, por toda criatura da natureza, né? Até o respeito pelas coisas, pelos objetos, não é assim? Quanto mais nós exibirmos esses valores humanos, mais nós vamos ser pessoas atraentes para os demais. Quanto mais luz, mais a gente vai ter, então, pessoas se acercando de nós e nos amando, nos admirando. Todo mundo quer ser uma pessoa amada e admirada, quer ser uma pessoa respeitada. Todo mundo quer ser uma pessoa amada e admirada, quer ser uma pessoa respeitada, mas vamos nos dar ao respeito primeiro. Né? Se eu quero ser bem tratada, eu vou tratar bem primeiro. Então, quero que vocês se lembrem sempre, né, que se eu sou paciente e se eu sou respeitosa, eu estou na trilha do melhor relacionamento do mundo. Eu estou justamente no ponto de salvar o meu relacionamento e todos os demais. Então era isso que eu preparei, foi isso que eu preparei para trazer para vocês hoje, né? E eu estou aberta aqui a alguma questão, se vocês querem perguntar, ou algum comentário, né, que vocês acharam mais importante aí, porque sempre a gente está fazendo lives e sempre nós podemos estar, né, acrescentando coisas, ampliando assuntos, e isso é da maior importância, né? Lembrando sempre que os segredos numerológicos, eles são padrões elevados de comportamento e realmente eles nos levam ao autoconhecimento e à autossuperação. Por isso nós estamos trabalhando com eles. Muito obrigada então, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. E salvem seus relacionamentos sendo pacientes e sendo respeitosos. Tchau, tchau. Até a semana que vem, se Deus quiser.